Oi, gente, bom dia. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que vocês venham ter aí, né, um dia abençoado. Que Deus venha abençoar cada um de nós nesse dia. Gente, hoje eu estava lembrando, a gente vai sempre lembrando como que é a bondade do Senhor, né? Ela é boa, perfeita e agradável. E, e lembrando das bênçãos do Senhor, né? Aquilo que Jesus já fez por nós, né? Às vezes, muito lá atrás, às vezes tem bênçãos que a gente esquece, né? De estar contando, de estar testemunhando aquilo que o Senhor fez. Às vezes nós achamos que é coisa pequena, mas aquilo que é impossível para a gente é possível para Deus. Então são coisas grandes, né? O que eu não posso fazer, então, é coisa grande. Só o meu Deus pode fazer. Compartilhar com os irmãos aqui um testemunho, né? De muitos anos atrás. Quem aí conhece, né, o que é poço artesiano, poço, aqui, né, nós chamamos de cisterna, aqui em Minas Gerais, geralmente a gente fala cisterna. E há muitos anos atrás, quando meus filhos ainda eram pequenos, né, quando nós moramos no lugar onde a gente mora hoje, nós não tínhamos água encanada, água tratada, né? É, então a gente usava água de cisterna, água de poço, né? E quando nós furamos o poço lá em casa, como nós moramos num lugar assim um pouquinho alto, meu lote assim um pouquinho no lugar assim mais alto no morro, nós tivemos que cavar, né? Cavar bastante o poço naquela época. Eu me lembro que o moço que cavou pra gente lá, ele cavou 18 metros, né? Aí com 18 metros deu água. Aí afundamos mais 2 metros para garantir que a gente tivesse água por mais um pouco de tempo. E assim fizemos. E tudo bem, nós ficamos usando aquela água ali assim, mais ou menos durante um ano. E chega a época que a água seca, né? A água seca e como lá onde a gente mora, como eu falei, né, com um lugar alto, então a possibilidade é a água secar mais rápido do que quem está embaixo, né? Quem mora mais embaixo. E eu me lembro que minha filha ainda era pequena nesse dia. Eu, chegou nessa época da seca, já não estava tendo água mais, era maior dificuldade. E a gente tinha bomba, né? A bomba que jogava água para cima, bomba elétrica. E teve um dia que eu estava tão cansada, sabe? De já descer para a casa de vizinho para pegar água e lavar roupa na casa da minha mãe. Como eu moro no morro, eu tinha que subir, né? Muitas vezes era só eu, né, que estava em casa no momento. Tinha que subir com um balde d'água. E era um momento muito cansativo para mim, né? E criança pequena e tal. Aí teve um dia que eu falei, meu Deus, mas que dificuldade é essa? Né? Eu com a cisterna aqui, com a bomba e não tem água. A gente, né, tudo bem, era seca, né? A gente sabia que nessa época de seca, geralmente, seca mesmo, né? O poço e só que não tinha nem como mais a gente, como lá era muito alto, era assim, quase impossível a gente ter que cavar mais, sabe? Pra coisar água, porque mesmo assim não ia dar água, porque era seca, né? Então, e era morro também. Aí teve um dia que eu desci para casa da minha mãe, lavei a roupa e subi. Aí quando eu falei, meu Deus, eu não aguento mais essa dificuldade, né? Eu fui na casa da minha vizinha, peguei minha menina pequenininha e pedi ela para segurar a menina enquanto eu buscava água. Aí busquei um pouco de água e subi. Eu falei assim, não vou pegar mais água por hoje não, ficar só com essa aqui. Aí o que eu fiz? Gente, eu vou ter que exercitar a minha fé. Eu lembrei daquele momento, né? Assim, eu vou ter que exercitar a minha fé, porque o nosso Deus é Deus impossível. Eu sei que Ele pode fazer brotar água nessa cisterna, mesmo em meio à seca. E tudo bem, né? Aí eu orei ao Senhor, falei assim, Deus, o Senhor é Deus de milagres, o Senhor que ainda opera, o mesmo Deus que operou no passado, ainda opera no presente. Eu creio, Senhor, no teu milagre, eu creio na tua provisão. Eu orei ao Senhor assim, né? Aí eu falei assim, eu vou ligar a bomba pela fé. Né? Coloquei minha fé ali para exercitar ali. Muitas vezes, irmãos, a gente tem que colocar a fé para exercitar e muitas das vezes revoltarmos contra a situação, né, que a gente está vivendo. Porque senão, se a gente não colocar a nossa fé para exercitar, o Senhor não opera. Né? A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e realmente é. E naquele momento eu peguei, né, liguei aquela bomba e falei assim, seja o que Deus quiser.
porque a gente já tínhamos feito vários testes de ligar a bomba e nada da bomba levar água para cima, né, subir com água. Realmente não estava seco, que a gente fazia o teste com balde, jogava o balde lá e o balde voltava, nem barro não vinha, não tinha nada para vir no balde. Aí tudo bem, eu orei ao Senhor, entreguei, né, o Senhor as minhas necessidades, aquilo que eu estava precisando naquela hora, que era água, né, como é difícil, né, a gente viver sem água, né, a gente passar momentos sem água, é muito difícil mesmo. E eu liguei a bomba naquele momento ali, igual eu disse, e assim que eu liguei, gente, a água subiu assim, numa velocidade, e que deu para encher a caixa d'água encheu, né? Aí eu olhei naquele momento e falei assim, meu Deus, é só um milagre mesmo, para fazer com que essa bomba, né, que essa água subisse nessa bomba. Eu falei assim, é só um milagre do Senhor. E eu agradeci ao Senhor naquele momento, né, foi só alegria, né? Quando a água chega na casa, é igual a presença de Deus, né? Não tem quem não se alegra. E aí tudo bem, eu liguei aquela bomba ali, irmãos, e eu lembro que nessa época, assim, a Copasa já estava com planos, né, de estar ligando a água ali na região. E aquela água permaneceu até o dia que a Copasa veio e ligou. No dia que a Copasa veio, ligou a água, que nós puxamos a água para nossa casa, né, a água da rua para nossa casa, aquela cisterna novamente secou. Ela secou, aí não subiu água mais, porque aí o Senhor já sabia que a gente não ia precisar mais, né, daquela água do poço, porque a água encanada já estava vindo, né? Então é isso aí, né, que eu gostaria de contar, né, esse testemunho. Para muitas das vezes não tem muita importância, mas para mim naquela época, né, hoje em dia, qualquer coisa não, né? Tudo que a gente coloca nas mãos do Senhor, o Senhor opera. Ele é Deus que opera no passado, no presente, e Ele vai sempre continuar operando, porque Ele é Deus. Ele é Deus de todas as coisas, se foi Ele que criou, né? Se foi Ele que fez, que formou, então Ele é capaz de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Então esse testemunho que eu gostaria de deixar aqui, né? Para que você venha aumentar a sua fé, que você venha exercitar e lembrar que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Muitas das vezes o Senhor não opera por falta de fé nossa, que a gente não tem mais fé, né? Às vezes nós preferimos procurar os meios mais fáceis do que confiar no poder de Deus, né? Então, que o Senhor venha aumentar a sua fé, né, que você venha colocar em prática a sua fé. Às vezes nós temos fé, mas nós não colocamos em prática. E nesse dia eu tive que colocar, que eu já não estava aguentando mais, sabe? Muito cansaço, né? Então esse testemunho que eu gostaria de deixar aí, né, que o Senhor venha operar um milagre na sua vida e não deixa, né, de crer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o Deus do impossível. Aquilo que você não pode fazer, entrega nas mãos dele, que Ele irá fazer por você, né? Que você venha ter um dia abençoado com a sua família, um dia cheio de bênção, né? Que você, se você estiver enfermo, peça ao Senhor com fé, porque o Senhor, Ele é que opera milagres em nossas vidas. Amém? Um beijo, um abraço e fiquem todos com Deus na paz do Senhor.